Numa tarde calma em Jerusalém, próximo ao templo, os discípulos de Jesus se reuniam em pequenos grupos, debatendo entre si e com os curiosos que se aproximavam. No centro da conversa estava um episódio que havia deixado a todos perplexos e cheios de esperança: a maldição da figueira, relatada no Evangelho de Marcos. Jesus havia passado por uma figueira coberta de folhas, mas sem fruto, e ao não encontrar nada para comer, declarou que ninguém mais comeria fruto dela. No dia seguinte, Pedro notou admirado que a figueira havia secado desde as raízes. Aquela lição era mais profunda do que parecia e carregava uma mensagem poderosa para todos os tempos. Rabi, olha, a figueira que amaldiçoaste secou totalmente, disse Pedro em voz alta enquanto caminhavam na manhã seguinte. Seus olhos estavam arregalados de espanto e os demais discípulos se entreolharam, reconhecendo o impacto do que haviam presenciado. Jesus voltou-se a eles com calma e olhos cheios de firmeza. Tenham fé em Deus. Seus passos não diminuíram, mas suas palavras ficaram no ar como uma semente lançada em terra fértil. Nessa figueira, Jesus não encontrou apenas a falta de frutos, mas um espelho do coração vazio de muitos que aparentavam fé, sem vivê-la de fato. A figueira, cheia de folhas, era como o templo em Jerusalém, imponente e movimentado, mas espiritualmente infrutífero. Quando Jesus se aproximou da árvore, tinha fome. Era uma fome real, mas também simbolizava sua busca pela fé viva em meio à religiosidade seca. Enquanto os discípulos caminhavam ao lado dele, Jesus continuou: se alguém disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer que o que diz acontecerá, assim será feito. Era uma provocação à fé deles, não apenas crer em palavras, mas viver uma confiança tão profunda que pudesse mover o impossível. Era uma lição que exigia mais do que um entendimento racional. Exigia entrega. Mais tarde, Tiago, ainda impressionado com a figueira, confidenciou a João: eu achava que a fé era apenas crer, mas ele espera frutos. Ele quer atos. João assentiu: fé é vida que se mostra, é amor que se faz pão, é oração que transforma. Jesus sabia que em breve seus discípulos enfrentariam desânimo, perseguição e provações que tentariam calar suas vozes como ventos sobre uma chama. Eles precisavam saber que a fé genuína não é inércia, mas confiança que age. Orar, crer e esperar, não com resignação, mas com ousadia. Como a figueira, muitos poderiam exibir folhas vistosas de religiosidade, mas se faltassem frutos de retidão, compaixão e justiça, secariam por dentro. Na madrugada seguinte, ao voltarem ao templo, Jesus foi novamente interpelado pelos líderes religiosos. Eles questionavam sua autoridade por ter expulsado os cambistas no dia anterior. Porém, enquanto todos viam um confronto, os discípulos agora viam o mesmo olhar firme naquele que fizera secar a figueira. A autoridade de Jesus fluía de sua comunhão com o Pai. Ele não pedia permissão para amar, para curar ou para clamar por verdade. Ele vivia o que ensinava. Mais tarde naquela semana, enquanto se reuniam na encosta do Monte das Oliveiras, os discípulos voltaram a falar da figueira. Ela parecia tão cheia de vida, disse André. Isso me fez pensar sobre mim mesmo. Jesus se aproximou e sorriu com ternura. Nem toda aparência é vida, mas o Pai se alegra com um coração humilde e sincero, mesmo que ainda pequeno. Sua voz ficou mais suave, como se estivesse plantando na alma deles sementes imortais. Tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes será concedido. E quando estiverem orando, se tiverem algo contra alguém, perdoem. Essas palavras caíram como chuva mansa sobre terra sedenta. Agora entendiam: oração com fé exige também um coração livre de rancores. A figueira seca tornara-se símbolo de mais que juízo. Era um convite, um chamado à autenticidade, à oração cheia de confiança, ao perdão que liberta. Hoje, muitos vivem envoltos em folhas, ocupações, aparências, atos religiosos, mas sentem-se estéreis por dentro. Esta história da figueira lembra que Deus busca frutos em nós: fé viva, amor prático, humildade e perdão sincero. Mesmo quando tudo parece seco, Ele chama com paciência. E se nossa fé for sincera, ainda que pequena como um grão de mostarda, Deus a fará florescer com frutos eternos.